Graça e paz, irmãos. Boa noite, os irmãos estão bem? Amém, graças a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Hoje é uma mensagem exortativa, uma mensagem curtinha, mas é uma mensagem que ela falou bastante ao meu coração e cai como uma luva nos dias de hoje, né? Na correria e loucura aí do dia a dia, né, que temos vivido, muitas vezes nós precisamos de ser exortado, né, Deus precisa puxar a nossa orelha, e aqui Ele puxou a minha, viu, irmãos? O título da mensagem é Renove-se. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala, renove-se. Olha para ele aí e fala, renove-se. Renove-se em Deus. Olha para ele e fala assim, ó, renove-se em Deus. Renove-se em Cristo. Isso aí. Nos dias de hoje, com tanta correria, muitas vezes nós esquecemos de que o nosso renovo e o motivo da nossa alegria e o motivo das coisas darem certo para nós é Deus. E aí muitas vezes nós ficamos cheios, né? Ficamos grandes, achamos que é tudo por causa da gente, né? Mas na verdade não é. Precisamos de olhar para os textos sagrados e enxergar que somos pequenos, né? Somos pequenos e precisamos de estar sempre buscando, se quebrantando, se anelando a Deus para que Deus possa continuar nos dando força diante da caminhada, amém? Efésios 4, 23, vai dizer assim, ó, eu coloquei em duas versões, é o 23 e o 24, em uma eu vou ler só o 23, e diz assim, ó, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e aí tem uma outra versão que vai dizer assim, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse texto de Efésios, ele exorta a renovação constante da mente e do espírito, focando na transformação interior para viver uma nova vida em Cristo. E vos renoveis, aqui Deus está falando para nós, olha, se renove, busque, esteja em constante anelo, esteja sempre se renovando. E eu coloquei, cabe a cada um de nós renovar o nosso amor por Deus. Muitas vezes quando nos convertemos, estamos naquele primeiro amor, né? Se falar assim, olha, tem que ir lá na Bahia, daqui até lá andando, né? E evangelizando, a gente fala, deixa comigo que eu vou. E vou de chinelo, que é para mostrar que eu vou nem pôr tênis, não é assim o primeiro amor? A gente quer falar de Deus, né? Só que vai passando a caminhada com Cristo, e aí se alguém chega em você depois de 10, 15, 20 anos, que aí a caminhada já ficou cansativa, e aí fala assim, olha, vamos até a Bahia aí evangelizando, aí você fala assim, então, só que eu já vou de bicicleta hoje, uma bicicletinha, vou pôr um tênis, uma sandalinha, porque de chinelo já... E a gente começa a mudar algumas coisas, e muitas vezes porque vai tendo o esfriamento do amor. Então é responsabilidade nossa, de cada um de nós, continuar aquecendo, renovando esse amor por Deus. É responsabilidade nossa. A fim de sempre fazer a sua vontade, a fim de fazer sempre a vontade de Deus, nós precisamos de entender que a responsabilidade de estar sempre com amor gigantesco por Deus, não ir passando por uma paixão, mas aquele amor gigantesco lá do primeiro amor, do primeiro encontro, da conversão, de quando você está, perdão da palavra, mas é pau para toda obra, é responsabilidade nossa, e renovando esse amor, dia após dia, independente se a caminhada está sendo fácil, se a caminhada está sendo difícil, tem que tirar muita pedra, é responsabilidade nossa, para que nós possamos sempre estar fazendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo inspirou Paulo a falar sobre essas bênçãos que libertam o nosso ser. Ele disse que a carne luta contra o Espírito. E a Bíblia ela vai dizer também que
quando nós somos criança, comemos comida de criança. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a comida vai ficando mais sólida. Assim é com a gente com Cristo. O primeiro amor, Deus dá papinha para a gente, leite materno. Mas aí, à medida que a gente vai criando o corpo com Cristo, aí a porca começa a torcer o rabo. E é por isso que, ao passar do tempo, muitas vezes nós esquecemos da nossa conversão, daquele ato do primeiro amor, daquela alegria, aquele fervor da conversão. E o Espírito Santo inspirou Paulo falando lá em Gálatas 5,17. Se os irmãos quiserem abrir, que ele vai dizer assim, ó: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em Gálatas 5,17 descreve o conflito interno entre a natureza humana e o Espírito, que aí é o nosso eu e o eu de Deus, que desejam coisas opostas. Nós queremos a moleza, a mordomia. A carne cobiça o que é contrário a Deus, enquanto o Espírito busca a santidade. Essa oposição gera uma batalha espiritual que impede a realização plena dos desejos da carne, nos guiando a andar no Espírito. Em Gálatas está dizendo isso. Olha, vocês, conforme vocês vão crescendo aí, vai ter uma batalha interna, vai ter um conflito, porque vocês são humanos, e vocês vão querer coisa de humano, vocês vão querer a mordomia, o descanso, a vida mais fácil. Só que você escolheu caminhar comigo, você me escolheu como o Deus da sua vida, e as coisas comigo é espiritual, não é carne. Seus desejos é uma coisa, a minha vontade plena é outra. E aí fica nesse conflito, nesse embate. E aí eu coloquei: desprezar qualquer orientação de Deus é errar de modo consciente. E a palavra de Deus fala a esse respeito, lá em 2 Pedro 1,21, que vai dizer assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Desprezar a orientação de Deus é errar de modo consciente. E muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, quantas são as vezes que nós não desprezamos as orientações de Deus para nós? Vai passando o tempo, vai vindo os obstáculos, vai vindo as adversidades, e muitas vezes Deus fala conosco, e nós começamos a desprezar, começamos a deixar de lado as orientações de Deus. Mas as orientações de Deus, descritas na Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. E muitas vezes perdemos esse tato. E eu coloquei: toda vez que uma pessoa entende a mensagem bíblica como sendo direcionada a ela, deve assumir aquela direção, pois ali se encontra a bênção de Deus. Por isso que o título é: renove-se. Ao longo da caminhada, a tendência natural do ser humano é ter um declínio. E aquelas horas que a gente gastava ali no começo, horas boas que a gente gastava meditando na palavra, que a gente gastava falando com Deus, hoje já não se faz tão presente. E ao longo da caminhada, se renovar em Deus, começa a ficar fica um fardo. Orar já não é mais tão prazeroso, porque entramos no que diz lá em Gálatas, já começamos a deixar a carne falar mais. Mas não, precisamos olhar para as Escrituras e enxergar que o mesmo Deus que opera hoje, Ele operou lá no passado e Ele vai operar lá no futuro. E o mesmo Deus que falou para todos na Bíblia, e que fala hoje, que fala assim: olha, eu estou contigo. É o Deus que está falando para nós: olha, se renove, continue a caminhada, continue me buscando, continue
pedindo a direção, continue pedindo para que eu te transforme. Continua nesse caminho que vai dar legal, vai dar bom. O testemunho dado por Deus na sua palavra é uma das maneiras usadas por Ele para adequar a vida de uma pessoa ao plano dele. E quantos são os testemunhos que na Bíblia nós temos de pessoas que iam por um caminho e Deus muda? São vários homens, mulheres, que iam por um caminho de inverdades e Deus se aparece para ele, se mostra e aquela pessoa muda o seu caminho, muda a verdade que ela vivia. São vários os casos. Portanto, ninguém poderá dizer que não conhece a verdade, ou qual é a vontade divina, porque até a reação que surgiu no nosso coração, no momento da entrega, da revelação, no momento que Deus fala conosco, testemunha a intenção dessa pessoa e não aceitá-la. Muitas vezes, quando a mensagem de Deus, Deus fala conosco, vem a rejeição. Poxa, mas isso é difícil. Ou então, mas isso não é para mim não. Isso aqui é para a pessoa que está aqui do meu lado. Essa mensagem que eu li aqui agora, ela é certinha para fulano, mas nunca é para nós. Só que isso que acontece já conosco, já é um testemunho de rejeição. Só que, nos dias atuais, são tantas distrações que muitas vezes nem percebemos que isso daqui já é um ato antes de se renovar em Cristo. Porque quando somos novos convertidos, uma pessoa não pode falar uma palavra que começa com D que a pessoa já está dando glória a Deus, aleluia. Às vezes não vai falar nem de Deus. E aí, conforme passa um período, vem o cansaço, né? Parece a história de 3 porquinhos. Vem o vento, a chuva forte, né? E aí sopra a casa, só que aí a casa não está edificada. E aí cai a casa. Acontece muitas vezes conosco. E é como eu disse, essa mensagem aqui, ela falou comigo. Porque quando eu estava meditando sobre esses textos, eu falei, poxa vida, estou vacilando também. E muitas vezes precisamos de receber o puxão de orelha dos céus, para que nós possamos nos aprumar de novo. Não é assim? Tem vários instrumentos de medição que precisa estar em constante análise, para ver se ele continua medindo da maneira correta, se ele não perdeu algum tipo de proporção, alguma coisa do tipo, não é assim? Não tem os órgãos que regulamentam? A mesma coisa somos nós. Vira e mexe, nós precisamos de ser torcido, retorcido, para o real propósito de Deus em nossas vidas. E a mensagem é, renove-se. Eu não sei qual que é a realidade dos irmãos hoje, cada um sabe a sua realidade, mas uma coisa eu falo, irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. O que vai nos diferenciar das pessoas que diz que são cristãos, dos que realmente são cristãos, é a nossa renovação sempre em Deus. É o nosso acreditar, o nosso amar a Deus. Uma das ordens expressas do céu, jamais se conformar com o mundo que jaz do maligno, conforme nos orienta Deus em sua palavra, lá em Romanos 12, 2. E vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Qual entendimento? O entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo, de que Ele salva, cura. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de enxergar, de entender que os dias são maus, que a maldade está aí, escancarada. Precisamos de ter esse entendimento. E precisamos de também ter o entendimento que o caminho é a solução para experimentar das coisas boas de Deus, é buscando Deus constantemente. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos orar sem cessar, temos que buscar Ele sem parar, constantemente, estar sempre em espírito de oração. Os irmãos sabem, né, que eu treino karatê, e no karatê existe uma palavra chamada zanshin, estado de atenção.
Quando você vai lutar, quando você vai fazer um movimento, quando você inicia, você está em zanshin, você está prestando atenção. E quando você termina, você também continua em zanshin. Você não perde aquele estado de atenção. Quando você perde, você entra em kyo, desatenção. E a desatenção ela é muito complicada, porque pode vir um ataque, pode vir um contra-ataque, que você não estava preparado porque você relaxou demais. Sem a renovação de nosso entendimento, ficaremos estagnados e culpando tudo e todos pela nossa situação, inclusive Deus. E aí as coisas não acontecem porque nós deixamos de nos renovar em Cristo. Não quer dizer que nós nos entregarmos, nós estar no esconderijo do Altíssimo, que nós estar sempre clamando a Deus que as coisas serão fáceis. Deus não promete isso para nós. Em nenhum momento nas Escrituras Deus vai dizer assim, olha, caminha comigo que as coisas é fácil. Não, pelo contrário, Ele fala, caminha comigo que eu sou contigo. Mas o caminho é estreito. Vai ter obstáculos, vai ter dificuldades. Deus, Ele dá a certeza de estar conosco, mas não dá a certeza da facilidade do caminho. E aí muitas vezes nós não nos adentramos em Deus. Nós não nos renovamos, não nos transformamos, como diz aqui, que devemos nos transformar, se transformar em Deus. E aí as coisas não acontecem e culpamos tudo, todo mundo, inclusive Deus. Ah, mas por que Deus não falou comigo antes? Ah, mas aí é só Deus, aí é só o outro. E não. Incluindo Deus, né? Achando que Ele não nos mostrou as coisas boas que nos fariam ser alguém diferente, ou que faria as coisas acontecer de maneira diferente. E aí muitas vezes nós olhamos e falamos, mas Deus não me mostrou do jeito que era para ter mostrado, não. Mas aí eu pergunto, mas você fez sua parte como cristão? Qual que é a sua parte? Está em constante oração? Está no estado de atenção? Está com o ouvido preparado para ouvir a voz de Deus? Com o coração quebrantado? Você fez sua parte? Você meditou na palavra de dia e de noite? Não, não fiz isso. Aí você quer que Deus te dê o mapa do caminho todo sem você ter feito sua parte? Mas se voltarmos no tempo, poderemos nos lembrar das vezes em que Deus nos falou pela palavra, mas como vivíamos na carne e gostava de fazer somente a nossa vontade, e ignoramos a vontade de Deus. Renovar. Renove-se em Cristo. E aqui é a conclusão da mensagem. Essa mensagem ela conduz à compreensão de que a vida cristã não é um estado passivo. Tem que ter ação nossa, tem que ter atitude. Mas um exercício contínuo de escolha e renovação. Sempre temos que estar escolhendo Deus. Sempre temos que estar escolhendo nos renovar em Deus. Sempre. Porque, como ser humano, vamos sempre optar pelo lado fácil, nunca pelo lado certo. A batalha descrita em Gálatas 5,17 revela que o maior obstáculo para vivenciarmos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus não é a ausência de direção de Deus, mas a resistência da nossa própria vontade. E aí que está o grande lance. Quando nós aceitamos a Cristo, muitas vezes nós não sabemos quem é Cristo. E muitas vezes ao longo da caminhada nós ainda não conhecemos Ele em sua magnitude, nem vamos conhecer sua grandeza total, mas dizemos, eu amo Deus, mas será que ama mesmo? E aí eu gosto muito de olhar para Abraão, porque Abraão ele expressou um amor por Deus ali tão grande quando Deus pede para ele o filho dele, que ali a gente não tem noção do que foi aquilo. Porque o que Abraão mais queria era um filho. E aí Deus concede, na sua velhice concede um filho. E aí chega um dia que Deus fala, Abraão, se você me ama mesmo, cara, entrega seu filho para mim. E aí ali Abraão, o texto vai dizer que Abraão demonstra o maior ato de amor que ele poderia. Ele crê em Deus. Ele confia que Deus iria prover na vida dele. Então, muitas vezes,
Será que amamos Deus mesmo quando falamos que amamos? Será que estamos mesmo nos renovando em Deus? Essa mensagem, ela enfatiza que Deus já providenciou as ferramentas para a nossa libertação. A sua palavra é inspirada e o auxílio do Espírito Santo. No entanto, a estagnação espiritual é frequentemente o resultado de ignorarmos essas orientações em favor dos nossos desejos, das nossas vontades. E aqui um final. A verdadeira transformação começa quando paramos de culpar as circunstâncias e aceitamos o desafio de renovar o entendimento, aliando o nosso querer ao propósito de Deus. Amém? Que os irmãos saiam daqui hoje com essa palavra na mente. Renove-se, renovar-se em Deus, meditar nas Escrituras dia e noite e pedir para que Deus sempre nos renove e nos fortaleça para permanecer na caminhada. Amém? Convido o pastor Rai, curva a cabeça e feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu entro, Senhor, em Tua presença para agradecer, Senhor Deus, sobre essa mensagem que nos mostra, Senhor Deus, que devemos sempre estar olhando para o Senhor, buscando a Tua verdade, pedindo ao Senhor que o Senhor sempre venha nos renovar, Pai, para que nós possamos continuar a caminhada, sem tirar os olhos do Senhor. Ó Pai, que nós venhamos sair daqui hoje com o entendimento de que o caminho para o cristão é o anelo contínuo com o Senhor, a renovação constante em Ti. É isso que eu peço a Ti, Pai, nesta noite de quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. E os irmãos que crê, aplaudem o Senhor de todo o coração. Amém.